Boa noite, irmãos. Benção. Estamos nessa segunda semana da continuidade de fundamentação. Nós já vimos sobre o propósito de Deus, a vida em Cristo, o Evangelho do Reino. Então hoje nós entramos sobre os fundamentos da fé. Temos uma ilustração do que vem a ser fundamento. Numa obra de fundamentação, podemos ver aqui um desenho bem claro, uma foto bem clara de uma, seria a fundação, né? Onde estão lá um fundamento de um prédio, de uma casa. Então a definição que o fundamento é algo que se coloca por baixo para dar base ao que então vem por cima, a uma construção, a sua edificação. Então temos aqui essa foto mostrando bem claro um fundamento, como é que é. E é interessante que para nós termos uma edificação bem feita, que vai por cima, nós devemos ter um fundamento também bem colocado. Por quê? Se o fundamento está bem colocado, vai comprometer a construção, a parte que vem de cima. E é interessante depois, então, que é feita uma construção, o fundamento nem aparece. Mas, sobre isso, podemos aprender com Jesus. Temos uma parábola dos dois fundamentos. Em Lucas 6, vamos ler juntos? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nessas palavras, podemos dizer que o Senhor Jesus, Ele nos dá aqui uma aula de engenharia. Como é que então vamos fazer uma edificação? Primeiro, tem que tratar da sua fundamentação. E esse texto de Lucas 6, ele tem ensinos que nos lembram Mateus 5, 6, 7, que é o chamado Sermão do Monte, como dizia meu pai. Sermão do Monte é um monte de sermões. Então, o que tem 3 capítulos para Mateus, tem 1 capítulo para Lucas. E a conclusão é a mesma, do fundamento das 2 casas. Só que eu escolhi esse Lucas 6 por vários detalhes que ela tem então. Nós podemos ver aqui na fundamentação, queridos, vamos ver aqui do lado natural. Primeira coisa, nós temos que fazer o quê? Tirar toda a terra, cavar toda a terra. Aqui fala de cavar profunda vala, até chegar, então, na rocha. Então se larga ali o alicerce. Então toda a rocha, toda a areia é tirada. E depois, então, um alicerce é lançado sobre a rocha. Então ainda para construir. Não pode haver qualquer terra, qualquer areia entre este alicerce que vai ser lançado e a rocha que é alcançada. Por quê? Cedo ou tarde vai comprometer a parte de cima, a parte da edificação. Isso é um lado natural, né, de uma fundação. Mas daí podemos tirar também uma lição do lado assim espiritual. Primeiro, Jesus diz o quê? Que para lançar o fundamento tem que fazer o quê? Cavar e tirar toda a terra. Depois se lança o alicerce.
Primeiro tirar a terra. A terra, sabe o que nos fala? Nos fala do homem. Inclusive a palavra homem significa terra. Terra fala do homem. O homem foi feito do pó da terra. O homem, o pó da terra que nos fala do homem, nos fala de Adão, nos fala do velho homem, nos fala da natureza natural, do homem natural, o homem carnal, o homem sensual, fala dos valores do mundo, das coisas do mundo. Então tudo o que é do homem está representado nessa palavra terra. E é interessante, diz que esse homem então cavou profunda vala e tirou o quê? Toda a terra. Não tem nada ali o que é do homem. Esse é um lado. O outro lado como é que é? Então tem que ser lançado o quê? O alicerce. Sobre a rocha. Nós vimos ali o crescimento que é jorrado numa fundação até alcançar a rocha, a pedra. Então é lançado esse alicerce sobre a rocha, sobre a pedra. E na Bíblia a pedra nos fala de quem? Rocha, nos fala de Cristo. Cristo, que a igreja está estabelecida sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Sobre a pedra, que é Cristo Jesus. Cristo é a pedra principal na casa de Deus. Ele é a pedra angular, é a pedra de esquina. Ele é a pedra preciosa. Então, quando fala de pedra na Bíblia, de rocha, é uma referência a Cristo. As coisas de Cristo. Então, fala aqui do novo homem. Fala do homem regenerado. Fala do homem espiritual. Fala do homem que é a nova criatura em Cristo. O homem que tem os valores de Cristo na sua vida e tem que se fundamentar na sua vida. Então, por um lado, tudo o que é de Adão, do velho homem, tem que ser tirado, representado na terra. E tudo que é de Cristo tem que ser colocado, então, nesse fundamento, que fala, então, de Cristo, do novo homem, que nós somos e devemos ser em Cristo. Interessante que essas duas casas, que Jesus, então, no final, tanto do Sermão do Monte, ele usa a ilustração das duas casas, dois fundamentos, e também em Lucas 6, também ao concluir seus ensinamentos ali, também conclui falando das duas casas, dois fundamentos. Nessa figura, nessa parábola, nós podemos ver duas coisas que são iguais nas duas casas, mas uma é diferente. Um dia, lendo a palavra de Deus, eu comecei a ver essas coisas interessantes. O que é igual? A edificação. Então, olhando para essas duas casas, elas parecem iguais. E olhando para, vamos dizer assim, o teste do tempo que acontece sobre aquelas casas, que vem o quê? Lucas fala que vem os rios, que dão com ímpeto contra a casa. Já Mateus acrescenta que vem chuva, rios e ventos. Mas aqui em Lucas, ele só fala de um rio que vem e bate com ímpeto contra aquela casa. E aqui, essas expressões, no caso aqui em Lucas, rios, e acrescentando a outras de chuva e vento, fala do que? Das provações, das tentações, das lutas que passamos na vida. Então, é o teste do tempo. E quando, então, vem isso, esse tempo ferino, que bate contra essas duas casas, ele vai testar o quê? O seu fundamento. Como é que está esse fundamento? Quando Deus bate na nossa vida, bate na nossa família, bate na nossa casa, ou seja, Ele permite os ventos, as chuvas, os rios, Ele está provando como é que está o nosso fundamento. Como é que está o nosso alicerce. E a diferença qual é? É o fundamento dessas duas casas. Então uma como diz Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então tem aquele que ouve o que o Senhor diz, e o que ele faz? Pratica. Quem faz isto, o que vai acontecer? Quando vem o tempo adverso, diz que aquela casa não vai ser abalada, porque ela foi o que? Bem construída.
Esse é um fundamento de um. Agora, olha do outro lado. Tem aquele que chama Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. Ou seja, é aquele que ouve, os dois ouvem, né? Só que esse não pratica. E aí quando vem um tempo adverso, para provar como está o fundamento da sua vida, da sua casa, o que vai acontecer? Diz que essa casa vai desabar. E será grande a sua ruína. Então, queridos, o Senhor está vendo como está o nosso alicerce. E aqui uma aplicação. Nós estamos lançando os alicerces da nossa esperança na areia deste mundo ou na rocha de Cristo? Onde é que estamos lançando os nossos alicerces? Que casa estamos edificando na nossa vida e família? Será que é apenas uma casa terrestre ou é uma casa celeste? Será que nós estamos edificando a nossa casa para as coisas do mundo? Ou nós estamos edificando a nossa casa para as coisas celestiais, onde Cristo está? Queridos, me parece que alguns não querem se mudar da terra para os céus. Querem ficar na terra. Mas esse não sou eu. Tu és também? Nós temos de edificar o quê? Uma casa celestial, amém? Podemos dizer um para os outros? Eu estou edificando uma casa celestial. Não terrestre. Aleluia. Como eu disse, querido, parece que alguns estão edificando uma casa mais terrestre do que uma casa celestial. Estão edificando mais a sua casa nas coisas do mundo do que nas coisas do Senhor, do céu, do alto, de onde o Senhor vem. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, parece que não quer mudar. Não quer se mudar da terra para o céu. Parece que quer ficar mais na terra do que para o céu. Mas eu creio que não é o nosso caso. Cristo, queridos, é o nosso fundamento. Paulo diz em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pôde lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. E esses 6 fundamentos que nós vamos ver agora, na fé, esses 6 fundamentos, eles repousam num só fundamento, que é Cristo. Amém? Vamos ver Hebreus 6, 1-3, vamos ler juntos? Tá, 36. É que eu tenho meu esboço à parte aqui, é por isso. Vocês vão no caderno, né? Tem exemplos que eu não peguei, né? São 3 exemplos, eu peguei só um. Continuando aqui. Então, nós entramos agora nos 6 fundamentos de Hebreus 6. Esses 6 fundamentos, queridos, que nós devíamos lançar na vida dos discípulos, esses 6 fundamentos repousam num só fundamento, quem é? Cristo Jesus. Como diz Paulo, que não foi posto um outro fundamento a não ser Cristo Jesus. Ele é o nosso único fundamento. E esses 6 fundamentos falam de Cristo. Cada fundamento fala de Cristo. Então vamos ler Hebreus 6. Vamos ler? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus permitir. É importante ver o contexto desse texto aqui, que os hebreus não estavam progredindo na fé, na prática do conhecimento de Cristo, não vou entrar em detalhes aqui, e da fé nele. E os hebreus, então, eles estavam vivendo uma vida muito imatura, e até no perigo de um desvio da fé para a apostasia, até que nos abre os olhos, nos chama atenção. E por causa disso, porque o seu fundamento de Cristo não estava bem alicerçado, eles precisavam de novo receber esses fundamentos da fé
na sua vida. Eles precisam receber esses princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, os primeiros conhecimentos de Cristo. As primeiras doutrinas, eles tinham que receber na sua vida, os primeiros ensinamentos. Nós, queridos, também devemos ouvir e praticar esses 6 fundamentos, amém? Porque quem não recebe fundamento, vai ter um afundamento. Quem não é fundamentado, vai ter problema de afundar. Então tem que ser bem fundamentado. E a nossa edificação, querida, é aprovada quando vem as coisas para ver como é que está o nosso alicerce. O Senhor permite que esses ventos, esses rios, as chuvas venham sobre nós. Mas, queridos, como aquele homem prudente da parábola de Jesus das casas, daquela casa que foi bem alicerçada, nós também devemos, então, ouvir e praticar esses 6 fundamentos da fé. Amém? Nós, como prudentes construtores, nós como construtores de vida, devemos ter esses fundamentos bem colocados na nossa vida, por um lado, e por um lado nós devemos também lançar esses fundamentos na vida dos discípulos. Por isso que a igreja está reunida para ouvir o que Deus está falando sobre toda essa fundamentação. Vamos ver aqui primeiro fundamento da fé. E aqui vem o primeiro, é arrependimento de obras mortas. Aqui a importância dele. Ele, diante dos 6 fundamentos, eu não vou dizer o que é mais importante ou não é mais importante, mas ele talvez seja mais importante. Por quê? Sem ele, os demais fundamentos não vão ser um alicerce na tua vida. Então, esse fundamento que os irmãos estão ouvindo hoje, e eu estou falando, estou ouvindo, é deveras importante, decisivo na minha vida e vida dos meus irmãos. E aqui fala desse fundamento de arrependimento e de obras mortas. Nós vamos ver que a doutrina é uma doutrina decisiva na pregação e no ensino da igreja. João Batista pregava sobre arrependimento. Jesus pregava sobre arrependimento. Paulo pregava sobre arrependimento. A igreja primitiva pregava sobre arrependimento. Um dia eu li um livro que dizia: parece que a igreja esqueceu desse fundamento do arrependimento. Muitos folhetos nem falam do arrependimento. Muitos fundamentos para os discípulos nem tocam no arrependimento. Queridos, estranho, né? Quem está por trás disso aí? Então nós temos que resgatar na vida da igreja esses fundamentos da fé. E o primeiro aqui que é o arrependimento de obras mortas. O que não é arrependimento? Não é convicção de pecados. Um exemplo aqui, Judas, depois ficou convicto do seu pecado. Trair sangue inocente, mas não se arrependeu. Enforcou-se. Já Pedro se arrependeu. E foi restaurado. Também não é reforma religiosa. Os judeus religiosos, eles tinham toda uma vida religiosa e crucificaram o Senhor Jesus. Também, então, não é reforma religiosa. Ou se está em Cristo ou não está em Cristo. Também não é uma crença nas doutrinas, meramente. A doutrina faz parte, mas não é só crer nas doutrinas. O que diz a palavra? Que os demônios o quê? Creem e... Tem muitos irmãos que creem e nem tremem. Os demônios creem, tremem. Mas nós devemos crer, tremer, mas o arrependimento operar na nossa vida. E o que é? Nós já falamos aqui, né, sobre arrependimento, só lembrando aqui, é deixar a vida independente e rebelde para com Deus, para viver uma vida dependente e obediente a Ele. Amém? Também lembrando aqui, é se colocar debaixo do senhorio de Jesus. Antes eu mandava na minha vida, mas agora quem manda, tem os direitos dela, é Jesus. E também lembrando aqui uma palavra no grego, metanoel. Essa palavra é que expressa melhor que arrependimento. Significa mudança de pensamento, mudança de atitude, portanto, mudança de vida. É uma pessoa que andava para cá, longe de Cristo, aí ela dá as voltas para o pecado, o mundo, o diabo e se volta para Cristo. É uma mudança radical na sua vida.
Agora, queridos, na questão do arrependimento de obras mortas, algo que nesse fundamento, ele tem esse acréscimo. E não fala só do arrependimento, mas ele acrescenta o quê? Arrependimento de obras mortas. E aqui, esse detalhe é muito importante. Nós vamos fazer depois uma comparação, mas por enquanto vamos segurar aí. Há uma igualdade do arrependimento que nós então definimos, que vamos encontrar em Atos 2, e do arrependimento de Hebreus 6, que acrescenta de obras mortas. Então vamos fazer uma comparação aí entre Atos 2 e Hebreus 6. Antes de entrar propriamente nessa comparação, a gente segura um pouquinho só. O que são obras mortas? São obras que nós fazíamos no passado, ou pecados que nós fazíamos no passado, sem Cristo. Uma definição bem simples. São pecados que nós cometíamos num passado sem Jesus. Só um morto espiritual pode fazer obras mortas. Por quê? Porque está morto nos seus delitos e pecados. Qualquer obra que ele fizer vai ser decorrente disto. Porque ele está morto diante de Deus, o que ele fizer também, as obras que ele fizer também são obras mortas. Mas quando fala do arrependimento de obras mortas, é que agora ele se arrependeu. Não quer mais voltar para trás. Não quer mais cometer essas obras mortas. Ou seja, não quer mais pecar. Amém, queridos? Tem isso no nosso coração? Eu decidi não pecar mais. Aquelas obras que eu cometi antes, não quero cometer mais. Amém? O Espírito Santo que habita em nós nos leva a ter esse desejo, essa intenção, essa motivação na nossa vida de não voltar mais atrás. Há muitos textos na palavra, olha, muitos, que nos chamam a atenção de não voltar atrás, de não pecar, voltar ao pecado passado, de outrora, como é que nós andávamos antes. Efésios, então, diz bem claro, né? Nós andamos nas trevas, mas não devemos andar mais. Então, há muitos textos, muita referência, né? Há uma inquietação do Espírito Santo dizendo assim, olha, agora tu te arrependeste, então agora não volta mais para trás. Viva uma vida de arrependimento clara, sincera, absoluta. Amém, queridos? E aqui nós queremos fazer uma comparação, então, desses, quanto a esse arrependimento. Há uma diferença de Atos 2 e Hebreus 6. Atos 2 nos fala da porta do reino. Ou seja, por onde nós entramos na vida com Cristo. Por um lado. Já Hebreus 6 fala daqueles que já passaram pela porta do reino, estão no caminho do reino. Agora estão andando, é como aqui fosse a porta. Atos 2, passei aqui, porta do reino, e aqui tem um caminho, né? E eu olho em direção ao alvo, que é Cristo. A porta e o caminho, o alvo, bem claro, é Cristo Jesus. Os três se referem a Jesus. Outra comparação é que em Atos 2, nós temos, então, pela porta do reino, a nossa salvação. Mediante a fé em Cristo Jesus. Então vai entrar. O Hebreus 6 já é, lógico, junto com a salvação, é a nossa santificação. Ou seja, uma vida separada das obras mortas, do passado do mundo, para Cristo Jesus. E outra comparação é que Atos 2 fala do início da vida cristã. Ou do discipulado cristão. Já Hebreus 6, por sua vez, fala da sua continuidade. De nós, então, ir adiante do Senhor. Tá certo, irmãos? Então, aqui há um chamado de Deus para nós largarmos todas as obras mortas. Nós vamos para as obras vivas em Deus, amém? Novas obras para Deus. Vamos agora ver aqui o arrependimento ilustrado de Jesus em Lucas 15, do filho pródigo. Nós sabemos, aqui fazendo só um resumo, né? Tem um filho que deixa a casa do seu pai, com parte da sua herança, vai para o mundo e gasta todos os seus bens. Depois se arrepende e volta. Nós também. Nós estamos alheios de Deus, longe de Deus. E nós então
Estamos longe dele, mas uma hora a gente se arrepende e volta para Deus. E aqui então, como é que vamos ver essas mudanças aqui do filho pródigo? 3 coisas aconteceram na sua vida que ilustram esse arrependimento. Primeiro, mudança de mente. Então diz que uma hora ele caiu em si. Então veio o desejo de querer voltar para o seu pai. Então houve uma mudança de mente. Ele caiu em si. Ele se deu conta o estado que ele estava. Estava até comendo o quê? Comida de porcos. E para um judeu, queridos, nem pouco deveria comer. Imagina a comida. Então, se a gente começa a ver essa parábola, tem cada coisa ali que... Imagina um judeu comendo comida de porco. Estava uma porcaria mesmo, né? Então, que situação, seja, estava numa situação assim, dramática. A pior que um judeu poderia descer. Então, ele caiu em si, se deu conta. Mudança de mente. Outra mudança, a mudança de mente no arrependimento leva à mudança de vontade. O que ele fez? Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Então, que é uma mudança de vontade. Primeiro tocou na mente, aí veio na vontade. E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. E todo que vem para o pai diz, pequei contra os céus e diante de ti. Todo pecado que é contra o céu é contra Deus e diante dele. Primeiro que nós ofetamos que nós pecamos é ele. Deus, mas nós não queremos. A mudança de mente leva a mudança de vontade. A de vontade muda a mudança de atitude. O que ele fez? Ele não ficou ali só pensando, né? Caiu em si e ter a vontade de voltar então para a casa do seu pai. Não, ele tomou uma atitude. E levantando-se, foi para seu pai. E disse que o pai ali o recebeu. Esse pai é uma figura de Deus. Porque no costume judaico, quando o filho sai, o pai espera. Diz que esse pai saiu correndo, né, em direção ao filho. Esse é um pai diferente, né? É o nosso pai, nosso Deus. Alguém diz que nós damos um passo para ele, ele dá 9 para nós, né? Fecha os 10 passos. É um Deus amoroso, um Deus que nos recebe. Aqueles que se arrependem dos seus pecados. Como é que acontece, queridos, esse arrependimento? Deus nos leva ao arrependimento. Em Romanos 2:4 diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ou seja, tem uma operação aí da graça de Deus na nossa vida. Deus nos empurra para Ele mesmo. Diz que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Ou seja, quando tu é tocado teu coração, eu pequei, eu tenho que acertar minha vida, Deus está falando contigo. Seja discípulo ou não, não interessa. Conforme a situação está vivendo. Deus tocou na tua vida, o que tem que fazer? Corresponda, querido. Tem gente que fica adiando. Não, amanhã. Como diz um hino aí, né? Amanhã pode ser muito tarde, né? Mas tem que ser hoje. Então, quando Deus toca o teu coração, eu vou corresponder. Nós devemos corresponder. E Deus nos dá tempo para nós nos arrependermos, sabia? Qualquer situação que estamos atravessando, de pecado, Deus começa a tocar no nosso coração, nos quebrantar, para a gente acertar a vida. E pode pensar, irmãos, que o relógio de Deus já está correndo. Ele está dando tempo para tu te arrependeres. Para o teu coração não ficar, sabe o quê? Como diz em Hebreus 4, um coração duro. Que afasta do Deus vivo. Não, um coração quebrantado. Que nos aproxima do Deus vivo, amém? Então corresponda. Tem uma palavra em Apocalipse 2, 20, 21, precisa abrir. Fala de Jezabel, numa das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse. E essa mulher, a semelhança da Jezabel da época dos reis, o mesmo nome e o mesmo tipo de vida. Que interessante, né? Diz os expositores que possivelmente era uma mulher mesmo. E essa mulher, então, estava conduzindo muitos naquela igreja à idolatria, como também fez Jezabel na época dos reis. E tem uma palavra que diz assim, ó, Deus dizendo para aquela igreja e para aquela mulher. Deus deu um endereço, imagina Deus dar um endereço direto, Porto Alegre, tal pessoa. Né? Deus pontua ali, né? E diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não quis. Sabe o que aconteceu? Volto a entrar nessa parte, veio o juízo sobre a vida dela. Ah, queridos,
Aqui uma advertência séria para nós, hein? Não vai empurrando pecado com pecado com pecado. Né? Não. Sempre tem um coração quebrantado, né? Coração contrito, que esse coração o Senhor não despreza. E aqui vem uma pergunta, queridos: os discípulos precisam de arrependimento? Sim. Vocês precisam? Eu também. Todos nós precisamos do arrependimento. Alguém disse que o orgulhoso é tão orgulhoso que ele não vê pecado na sua vida, né? Diz que o seu eu sempre o elogia, nunca o reprova. Então é tão orgulhoso que não vê seus pecados. Nós temos um exemplo aqui das 7 igrejas da Ásia. Interessante. Ali é o endereço da igreja, na cidade. Ali tem um elogio. E ali tem uma advertência no que aquela igreja devia pontuar em algum pecado. E olha, muitos pecados, sabe onde? De obras mortas. E no final termina para todas as igrejas. Que dando um resumo, né? O Senhor chama o quê? A igreja ao arrependimento. Até a pior igreja, que não elogia nada, que é a de Laodiceia. Mas há um chamado ali também de arrependimento. E há um chamado então desse arrependimento da igreja. E há áreas que nós devemos nos arrepender então. A área moral. De relacionamentos e espiritual. Então essas 3 áreas aqui enfocam onde tem que haver o arrependimento. E também arrependimento de obras mortas. A área moral é que nos afeta pessoalmente. Por exemplo, impurezas. Tantas coisas que acontecem. A outra área aqui, relacionamentos. É o que afeta os outros. Por exemplo, aqui fala de ira. Né, que brotando em nós, começa a contaminar os outros também. A ira, e leva a raiva, etc. E também a área vamos dizer, espiritual, podemos usar essa palavra, que afeta a Deus. Por exemplo, idolatria. Ao ponto que quem é idólatra, Deus chama na palavra que ele é uma pessoa adúltera. Você está adulterando a Deus. A palavra adúltera, do grego adúltera, significa infiel. Não está sendo fiel a Deus. É uma abominação, Deus, qualquer idolatria. Nós sabemos que não é só de imagem, né? Dinheiro também, avareza, idolatria e tantas coisas. Mas Deus, queridos, quer mudar o nosso coração. Eu estou lembrando aqui de um irmão que ele se converteu. Ele se converteu e ele era um advogado. Interessante. E esse irmão, ele, lá no escritório de advocacia, tinha alguma coisa que fazia uma grande coisa que seria uma falcatrua, mas diante da lei até poderia isso acontecer. E ele ia ganhar ali dinheiro, prêmios, ia ganhar casa, carro. Então ia, né, ter uma bolada legal ali para todo mundo ali, né? Uma festa ali. E aquele irmão disse assim para eles: não, eu não vou entrar nessa. Eu disse: mas como? Como é que não vai entrar nessa aí? Olha, diante da lei não tem problema, né? A gente burla, dá tudo certinho. Eu falei: não. Eu não vou entrar nessa. E ele já tinha alguns anos de fé. E ele falou depois por que ele não entrou nessa aí. Ele disse assim: porque quando eu passei pela porta do reino, eu me arrependi. E eu não ia fazer o que eu fazia antigamente. Que hoje eu sou um discípulo de Jesus. Ele se tornou depois um presbítero da igreja do Senhor de umas localidades. Aqui um exemplo, queridos, de alguém que realmente deixou os seus pecados, suas obras mortas, obras que o Senhor não aprova. Há frutos do arrependimento, que nós queremos mostrar aqui para os irmãos agora. Diz em Mateus 3,18: produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Então temos vários frutos, vamos só citar: tristeza segundo Deus, confissão de pecados e pedido de perdão, confissão de pecados aos irmãos, abandono do pecado,
restituição aos ofendidos por qualquer pecado e submissão contínua à vontade de Deus. Então, tristeza segundo Deus. É uma tristeza não do mundo, mas de Deus, que Deus produziu em ti. Houve uma contrição que Deus operou no teu coração. Confissão de pecados a Deus e aos irmãos. Aprendemos que Deus perdoa quando confessamos pecado a Ele. E somos curados quando pedimos perdão para os irmãos. Já aprendemos. Abandono do pecado. Não voltar mais ao pecado, às velhas obras, às obras mortas. Restituição aos ofendidos por qualquer pecado, como fez Zaqueu. E, finalmente, submissão contínua à vontade de Deus. E eu estava lembrando de um irmãozinho que uma vez ele dando testemunho numa praça, ele falou assim: eu posso pecar, mas eu decidi não pecar. Porque se pecado fosse ruim, ninguém ia pecar. Ele disse: não, mas eu decidi não pecar. Essa é uma pessoa que entendeu esse fundamento. Esse fundamento foi lançado na vida dele. E ele não quer mais voltar aos pecados de outrora, pecados que cometia atrás. Queria, devemos ter uma submissão contínua à vontade de Deus. Por quê? Eu nasci de novo, amém? Vamos dizer? Eu nasci de novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se fez. Então como é que eu vou viver o velho hoje, querido? Eu vou viver hoje, aqui, agora, o novo de Cristo, amém? Eu sou nova criatura, nasci de novo. Como diz Moacir, bem nascido e nascido muito bem. Que tem um bom fundamento, amém? Também a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então eu não vou mais ao pecado, porque agora eu tenho vida em Cristo Jesus. Essa vida em mim gera que eu quero viver mais essa vida de Cristo e que eu não quero mais voltar para trás, que eu vivia antes. Queridos, também nós somos mais que vencedores por meio de Cristo, amém? E Ele nos leva de fé em fé, de glória em glória, até o dia perfeito que Ele virá. Assim quer viver para o Senhor? Queremos viver? Vamos ficar de pé, vamos orar então, queridos. Senhor, obrigado pela Tua palavra. E esse alicerce, Senhor Deus, esse fundamento de obras, arrependimento de obras mortas, seja bem alicerçado na nossa vida, Senhor Deus. Nós colocamos nosso coração diante de Ti, para Tu examinares, corrigires, Senhor Deus, e nos levar ao arrependimento quando precisamos, Senhor Deus. Queremos abençoar uns aos outros, para todos nós vivermos juntos essa vida abundante e vitoriosa em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o João falava, eu lembrei de algo que nós vimos na semana passada e que vale a pena fazer só um esclarecimento. Quando foi falado aqui da porta do reino de duas portas e dois caminhos, uma porta larga, uma porta estreita, um caminho espaçoso, um caminho estreito. Isso é verdade, está lá na palavra sim, mas não vamos pensar que no momento em que nos convertemos, nós temos essa opção. Pode, por alguém pensar que nós temos, depois da conversão, dois caminhos para escolher. Não, não é assim. E hoje o João estava falando aqui, ele até fez a ilustração, né? Alguém que está caminhando para lá, ele está pelo caminho onde todos os homens estão antes de conhecer a Cristo, o caminho que leva para a perdição. De repente o Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça e do juízo, ele se arrepende, muda de lado e começa a caminhar na direção do Senhor. Não mais aquele caminho largo, aquela porta que nós fechamos, mas agora um único caminho nós temos pela frente, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu brinco às vezes que eu não sei se a etimologia da palavra é essa, né? Mas eu faço uma brincadeira, que arrepender é pender a ré, né? Nós estamos indo para lá, então nós vamos voltar para o outro lado. Nos ajuda a entender o conceito de arrependimento, né? E nesse sentido é bom lembrar que o próprio Senhor Jesus, se Ele é o fundamento, como João disse, né? Aonde nós vamos buscar modelo de arrependimento? No Senhor Jesus. Aí vocês vão me dizer, mas Ele nunca pecou. É verdade, Ele nunca pecou. Mas Ele viveu sob o princípio do arrependimento, no sentido de que a sua vontade estava sempre sujeita à vontade de Deus. Então esse é o arrependimento no caminho, né? O João disse, lá na porta é aquilo
que nós experimentamos por causa do sacrifício de Jesus. Fomos perdoados dos pecados, experimentamos o arrependimento que nos deu nova vida. Agora no caminho nós vivemos na vida de arrependimento. Amém? Amém.